Antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso avisar você que isso não foi um clickbait, não foi uma forma de chamar a sua atenção através do título. É realmente a minha opinião. Mas antes que você fique puto comigo, ou que você concorde com o que eu disse no título, eu quero que você me ouça. Por que eu acho que foi a melhor coisa a Rússia ter exposto esse lado negro dela sobre os homossexuais? Porque o mundo está de olho na Rússia, uma vez que os Jogos Olímpicos vão ocorrer lá. Então ela está chamando muita atenção de gente importante, de países enormes que têm atletas homossexuais que vão participar dos Jogos Olímpicos. E sim, eles se sentiram ameaçados devido ao tratamento que a Rússia dá, ou melhor, que ela não dá aos homossexuais. Não existem leis de proteção a eles, sabendo que existem pessoas homofóbicas que fazem o diabo a quatro com os homossexuais. Não tem lei que os proteja, e inclusive existem leis que os discriminam. Tem ainda esse detalhe dentro da Rússia. As próprias leis do país discriminam. Em janeiro de 2016, no ano passado, o lado comunista, o Partido Comunista da Rússia, tentou forçar a federação a aderir a uma lei que aplicava multas e prisão a homossexuais. Então, isso não aconteceu, não se preocupem. Segundo o próprio Putin, a Rússia é um país que é completamente liberal com relação às relações homossexuais. Eles não proíbem absolutamente nada, não aplicam multa, enfim, é legalizado, já desde 1993. Mas, gente, fatos são fatos. O que acontece é que lá dentro da Rússia, muitos dos homossexuais são agredidos, a polícia arruma problemas para prender eles. Então eles arrumam outras coisas nas leis para que eles possam prender esses homossexuais. E muitas vezes eles não retornam. Ou quando retornam espancados. Assim, misteriosamente. Por que eu tô falando isso? É oficial? Não, gente, não é oficial. Acontece? Acontece. Posso confirmar? Não, não posso. Mas acontece. Para você ter uma ideia, na Rússia a comunidade LGBT vive uma política não oficial, uma política interna deles, que é Don't Ask, Don't Answer. Ou seja, não pergunta e não responde. Simplesmente fica na sua, para evitar ser agredido por homofóbicos. Inclusive o governo já lançou campanhas, programas de incentivo a... Olha só, gente, que ridículo. De incentivo à relação tradicional, ou seja, para eles não terem relações homossexuais. É óbvio que o governo, fazendo uma publicidade negativa dessa, disparou uma onda de ódio e violência dentro do país que foi enorme. Muita gente se machucou por causa disso. Muita gente teve que ir presa por causa da merda que fez por causa dessa campanha do governo. Tá, então cadê o lado bom disso? O lado bom disso é o mundo passou a olhar para esse problema e esse problema começou a se tornar algo sério. E todos os países estão caindo em cima da Rússia. Isso é ótimo, isso é perfeito, porque na Rússia eles não têm um tratamento humano com relação aos homossexuais. E a gente precisa dar uma atenção maior à comunidade LGBT com relação aos direitos humanos. Porém, aqui tem um porém, que é muito grande. Atrás da Rússia, a Rússia está entre os piores países. A Rússia não é o pior país. E as pessoas não estão se tocando disso. Eu super apoio a gente fazer uma campanha pelos direitos humanos com relação à comunidade LGBT. Mas não somente pela Rússia, não somente na Rússia. Existem um total de 75 países que hoje criminalizam o relacionamento homossexual. Criminalizam mesmo. Isso vai desde de multas até a pena de morte, incluindo prisão, enfim, várias outras penalidades que são aplicadas aos homossexuais por terem relação entre si. Desses 75 países, 46, se eu não me engano, 46 deles, eles aplicam as leis a homens e mulheres, o restante é somente aos homens. Ainda falando desses 75 países, 13 deles aplicam a pena de morte por causa desse tipo de situação. A ONU já interviu e já solicitou uma posição desses países para que eles mudem essas leis. Segundo a própria ONU,
eles não estão pedindo direitos especiais para os homossexuais. Eles estão pedindo os direitos humanos que estão sendo negados. Então, assim, gente, o que eu acho é que nós estamos esquecendo, nós estamos tendo uma visão um pouco limitada. Tem muita gente falando extremamente mal da Rússia, mas a Rússia não é o pior país, tá? E é óbvio que os outros países que criminalizam isso, vocês vão achar na internet facilmente a lista desses países. Esses países, eles já responderam à solicitação da ONU com relação aos direitos humanos a essas pessoas. Muitos deles já removeram a lei, já inutilizaram a lei, porém eles deixaram brechas para outras leis atacarem essas mesmas pessoas, atacarem a comunidade LGBT. Dentro desses outros países, para vocês terem uma ideia, ou a comunidade LGBT ela não existe, o que é muito raro, porque ela vai existir, ou ela vive muito às escuras. Por quê? Porque ela precisa continuar vivendo. E se eles se manifestarem, eles serão mortos. Enfim, gente, era sobre isso mesmo que eu estava querendo comentar com vocês. Espero realmente não ter ofendido absolutamente ninguém. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e deixe seu comentário com relação a toda essa situação logo abaixo, por favor. Agradeço desde já e uma ótima semana para vocês. Tchau!